Bem, meus irmãos, eu estava ali a tocar e veio um versículo que eu falei na primeira reunião, mas eu agora vou ler. O versículo é 1 de João 4:20 e vai ser assim que eu vos vou dizer o tema que eu vou falar hoje. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porém, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. E o que eu quero dizer com isso é que nós não amamos a Deus de verdade. Nós andamos a enganar Deus, porque nós não estamos a amar o nosso irmão. Nós não estamos a caminhar lado a lado uns com os outros. Eu referi há bocado que eu não sei metade dos nomes das pessoas aqui da igreja. É uma vergonha para mim, porque eu já cá estou há muitos anos, aqui nesta igreja, e eu não sei metade dos nomes dos irmãos. Eu não caminho com metade dos irmãos daqui. Há irmãos que eu só vejo de domingo a domingo. E quando não venho ao domingo, eu não vejo esses irmãos. E eu posso chamar irmão, só porque a Bíblia diz que é meu irmão. Eu não caminho lado a lado. Eu não sei o nome dele. Eu não sei onde ele trabalha. Eu não conheço nada dele. E ele é meu irmão. Eu estou a amar o meu irmão. 2 mandamentos que Jesus nos deu. Amar o teu Deus acima de todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós o primeiro ainda dizemos que fazemos, mas aqui nesse versículo que eu li, diz que nós não amamos o nosso irmão, nós não amamos a Deus. E eu não estou a amar o meu irmão. Eu, Gonçalo, não estou a amar o meu irmão. Há pessoas que eu me identifico, há pessoas que eu ando no dia a dia, e há pessoas que, se calhar, para o meu interesse, eu caminho com elas. Ou porque me identifico na música, ou porque me identifico nas comidas, ou porque me identifico no estilo. Porque nós somos muito visuais, nós olhamos para o que a pessoa tem, para o que a pessoa veste, para o que a pessoa faz e não conhecemos metade das pessoas que estão connosco. Nós às vezes estamos rodeados de gente, mas estamos completamente sozinhos, porque falta-nos algum irmão ou irmãos para caminhar lado a lado. Porque quando nós caminhamos lado a lado, nós descobrimos o segredo do sucesso, porque nós vamos chegar muito mais além. Eu já passei por situações muito complicadas, cheio de gente à minha volta. E se calhar ninguém sabia, porque eu ria-me, eu sou um gajo de mandar umas piadas e sentia-me completamente sozinho. Hoje em dia, eu não estou a falar isso porque eu me sinto sozinho, é pelo contrário. Eu estou a falar isso porque hoje eu tenho gente que caminha comigo lado a lado. Pena minha não serem os irmãos da minha igreja. Pena minha não serem os irmãos da minha igreja. Porque foi gente que me ensinou o que eu estou a falar aqui hoje. E eu quero que essa igreja mude. Quero que nós estejamos em unidade. O pastor tem puxado essa igreja às costas, tem levado às costas cada membro aqui que está presente. E nós só sabemos reclamar. Não gostei da mensagem hoje, por isso eu não volto à igreja. Eu não gostei do que aquele irmão me disse, eu vou-me embora, não quero saber mais daquela igreja, não quero saber mais daquele pastor, não quero saber de nada. Depois, passado uns tempos, um irmão até agradável, eu volto àquela igreja. Mas depois ouvi outra coisa de outro irmão e eu apetece-me dar-lhe com um pau na cabeça e eu vou-me embora outra vez. Porque eu não estou a amar o meu próximo. Nós devíamos ser mais como Jesus e menos como nós. Porque o que é que nós aprendemos na nossa caminhada cristã? O que é que Cristo fez em nós? O que é a nossa identidade verdadeira? A nossa identidade é quem nós somos em Cristo. Então vamos nos despedir de nós, porque quando eu quero amar o meu irmão, eu tenho que pôr o meu irmão à frente do meu desejo. Porque senão eu não estou a amá-lo, eu estou a amá-lo a mim. Eu vou por interesse. Eu vou ajudar o Tiago porque até tenho interesse nisso. Porque não tenho nada que fazer, porque se eu tiver alguma coisa que fazer eu não o vou ajudar, vou deixá-lo sozinho. E com isto é o meu apelo, eu vou ler versículos, eu vou ler Bíblia, porque a Bíblia está cheia de união. Desde o princípio ao fim a Bíblia está cheia de união. E nós ainda não percebemos isso. Como é que nós podemos dizer o meu irmão se nós não amamos o nosso irmão? Como é que nós podemos dizer que isso é a nossa igreja? Nós somos um corpo. Nós somos um corpo um bocadinho deficiente. E desculpem lá a palavra, mas é verdade. Porque como é que é possível eu, Gonçalo, não saber o nome de metade dos irmãos? Não sei se vocês sabem, mas eu não sei. Como é que é possível eu não saber o que é que as pessoas fazem? E depois eu chamo irmãos. Se calhar sabem o que eu faço, tenho uma pizzaria na Lausanne. Se eu estivesse em Lisboa ou no Porto, vocês não sabiam.
Há coisas que nunca ninguém me perguntou, há coisas que nunca ninguém se interessou. Eu já me senti aqui à parte de todo o mundo. Porquê? Também é culpa minha, porque eu também não procurei entregar-me. Eu não estou aqui a culpar ninguém por não ter recebido ninguém, eu estou-me a culpar a mim próprio por também não ter feito isso. E ter aprendido através do amor e não através da paulada. Porque se calhar através da paulada eu virava costas e ia-me embora. E eu aprendi pelo contrário. Ontem houve gente que veio de propósito de Lisboa só para alegrar o meu dia. Como é que é possível? Eu tenho amigos que cresceram comigo e não fizeram isso por mim nunca. E não faziam isso por mim, se calhar, ou alguns faziam. E eu tenho visto o amor através do amor dos outros. Mostraram-me que nós somos um corpo, nós somos unidades. E eu hoje, se tiver um problema, eu felizmente sei quem está lá para mim. Se eu tiver uma alegria, eu sei quem vai festejar comigo. E eu gostava de conhecer mais as pessoas que frequentam esta igreja, porque nós pregamos Cristo, nós pregamos o amor, nós pregamos a identidade, mas o que é certo é que o amor não está em nós. O que é certo é que nós não podemos amar a Deus, nós não podemos amar a Deus não amando o nosso irmão, porque nós vemos os nossos interesses. Eu amo a Deus quando Ele satisfaz a minha vontade, porque quando eu levo alguma tarefa de Deus, eu já não amo a Deus, eu até fico sem falar com Ele, eu nem vou orar essa semana, estou magoado, fogo. Só que é verdade ou não é? É verdade. Porquê? Porque eu ponho os meus interesses à frente dos interesses de Deus. Eu ponho o meu senhorzinho, o meu Gonçalo, à frente de Deus, à frente dos meus irmãos. E eu vou ler a Bíblia, é melhor. Não, mas aqui em Gênesis, capítulo 11, quando eles estavam a construir a Torre de Babel, eram homens que estavam distantes de Deus e longe da glória de Deus. E eles todos estavam em união e eles falavam todos a mesma língua. E era perigoso o que aqueles homens podiam fazer, porque eles falavam todos a mesma língua e estavam em união. E quando nós caminharmos em união, não vai ser perigoso o que nós vamos fazer. Deus não vai ter medo. Deus diz que quer que nós sejamos unidos. Porquê? Porque nós temos Cristo em nós. Mas estes homens não tinham. E o que é que Deus diz aqui no capítulo 11, versículos 6 e 7? Eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início das suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Isso é Deus a falar. Portanto, vinde, deixamos, ele devia estar a falar com o Espírito Santo e com Jesus, vamos descer. Confundamos a linguagem dos seres humanos a fim que não possam mais se entender uns aos outros. Porquê? Porque a humanidade estava a caminhar em unidade e todos se entendiam uns aos outros. Nós hoje em dia também nos entendemos uns aos outros porque temos o Google Tradutor, não é? Mas antigamente era bem diferente, porque aqueles homens unidos, Deus tinha que intervir, porque eles podiam levar isso para um caminho que Deus não queria que eles levassem. Mas hoje Deus pede-nos para que nós sejamos unidos, para que nós caminhemos em união. Eu dei um exemplo na primeira reunião. Eu gostava de, se precisasse de ajuda na minha pizzaria, a um sábado à noite que eu estava completamente lixado, eu podia ligar para o Pedro, ele vinha. Eu podia ligar para a Miriam, ela vinha. Eu ligava para a Raquel, ela vinha. Se a Raquel precisava de ajuda para limpar a casa, porque teve atarefada em 1000 tarefas, e ela sabe, ligava ao Pedro, o Pedro ia, viste? Não, mas eu estou a dar exemplos. O João, se precisasse de acartar qualquer coisa para a loja dele, qualquer coisa, nós somos irmãos. Não olhar para os nossos interesses e caminhar em unidade. É isso que eu estou a dizer. A Clélia, se precisar de alguma coisa, de compras, de qualquer coisa, não é a irmã que tem que estar lá sempre para ela. Se nós somos irmãos, também somos irmãos. Não é só a irmã, não é? Não, mas é verdade. Eu dei o exemplo do irmão Vítor, que é mais idoso. Pode precisar de algum medicamento, pode precisar de qualquer coisa. E nós podemos precisar de alguma coisa dele. Não é as idades que vão nos afastar, não é essas coisas que nos vão afastar. E nós não queremos lá saber do irmão Vítor. Nós nem pensamos nele durante a semana. É mentira. Nós não pensamos, se calhar, em qualquer irmão que está aqui durante a semana. Há um ou outro que lá pensamos, faz parte do nosso grupo de amigos. Mas eu não sei, eu não tenho solução para isto, mas parte de nós. Eu não tenho a solução para isso. Eu não sei se vou ter com um irmão no fim e vou-me apresentar e vou coisa, mas parte de nós. Parte de nós essa unidade. Parte de nós como corpo.
Se a Lausanne visse nós íssemos todos ajudar o João numa coisa que ele precisava na loja dele, se a Lausanne visse a Cosmos Pisa cheia de pessoas lá a trabalhar porque sabiam que eram da mesma igreja, estavam em união, se as pessoas vissem nós em conjunto em uma série de tarefas porque fazemos de coração e não por obrigação, a Lausanne ia dizer assim: o que é que eles têm? O quê? E nós não precisávamos de falar o nome de Jesus. Eles iam procurar o nosso Jesus, porque eles iam querer esse Jesus que mudou o nosso coração. Porque todos nós, costumo dizer, não temos um passado, temos um testemunho, não é? Nós que recebemos Cristo temos um testemunho. Isso é tudo um processo e tem sido gradual. O meu processo, muitos de vocês me conhecem, conheceram os meus primeiros passos. Eu cresci numa igreja, mas eu andei muito afastado e depois aqui é que eu me reintegrei, aqui é que é a minha casa. E isso foi tudo um processo ao longo do tempo. E é muito fácil nós apontarmos os dedos ao longo dos processos, mas os processos são necessários para nós chegarmos ao destino. E não queiram passar o processo, porque o processo vai moldar o nosso caráter para nós chegarmos aonde temos que chegar e vai-nos fazer aprender. E nós todos caímos, nós todos erramos e não estamos aqui a medir pecados. Tu erraste mais que eu, por isso eu sou superior a ti. Isso é mentira, isso é mentira. Nós todos falhamos, nós todos precisamos uns dos outros, nós todos precisamos de alguém. Eu fiz porcaria hoje, eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito. E eu sei que a Raquel não me vai apontar o dedo. Eu sei que a Raquel vai me mostrar a minha verdadeira identidade. Se eu contar ao meu vizinho, que é só o meu amigo do mundo, até bebo uma cerveja com ele de vez em quando, ele vai me dar o pior conselho de todos. Ele vai me apontar o dedo e vai me pôr mais na lama do que aquilo que eu estou. É essa unidade que nos faz falta. É a unidade de nós termos alguém que podemos dizer: eu fiz porcaria, ajuda-me. Pá, eu não devia ter feito isso, mas eu fiz. E nós, eu, o Tiago, o Zé, não vamos julgar, vamos abraçar, porque hoje sou eu, amanhã é o Zé, depois é o Tiago, e nós somos um corpo, e o corpo não precisa de fazer as mesmas coisas. Eu hoje estou aqui a falar, amanhã pode ser a Raquel, depois pode ser o Pedro, pode ser a Miriam, que ela estava a dizer que não falava, mas fala, porque ela fala, todas as pessoas falam. E nós somos um corpo, não precisamos. Eu de manhã até disse, há pessoas aqui que se calhar têm artes que nós desconhecemos, não é? Porque nós não nos conhecemos. E há pessoas que têm se calhar habilidades que nós até podíamos ajudar as pessoas e as pessoas a nós e nós nem sabemos, não é? Nós podemos crescer uns com os outros, nós podemos nos suportar uns aos outros. Uma praia é feita de muitos grãos de areia, não é? Um papel assim, nós dobramos fácil. Se for uma resma, nós já não dobramos fácil. Um fósforo nós partimos. Se for uma data de fósforos, não conseguimos partir. E isso somos nós. Se nós estivermos unidos, e mais uma vez eu digo, eu não sei como, mas podemos começar um por um. E não fazer já grupos enormes, porque depois não sabemos como e vai dar confusão. Mas um por um, tentar conhecer um irmão de cada vez. Isso é uma coisa que se vai construindo, não é instantâneo, mas faz falta nesta igreja. Eu aprendi com pessoas de fora o que é isto. E eu apelo a mim, porque eu sou o primeiro, e à igreja, para nós sermos unidos. Ajudemos o pastor. O pastor está aqui há anos, sempre com a mesma conversa, sempre com a mesma conversa. Pá. Não te rias, Clélia. Não, mas é verdade. E nós muitas vezes julgamos mais o pastor do que o ajudamos. Vocês fizerem assim com uma faca, o pastor vai sair sangue, como qualquer um de vocês. Ele é homem. Ele tem os mesmos problemas que os homens todos que aqui estão. Como a Elisa, a pastora, tem os mesmos problemas que as mulheres que aqui estão. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por solidão rodeado de pessoas. E nós precisamos de alguém que caminhe ao nosso lado. Alguém que esteja lá só para estar connosco, só porque se interessa com o nosso bem e não para ter alguma coisa em troca. Se calhar se vocês me forem ajudar à pizzaria, eu vou-vos pagar o jantar a todos. Mas não vão pelo jantar, vão porque vocês querem ajudar o Gonçalo, entendem? Em Romanos 15, 5 a 7, depois não ponhas isso na net, João, que isso está a perder a postura. Romanos 15, 5 a 7,
Eu não ouvi. É melhor, não é? O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Esse versículo fala muito, muito, muito de que é que Deus quer que nós façamos uns pelos outros. Ele aqui está a dizer para nós amarmos o nosso próximo como Ele nos amou, aceitar o nosso próximo como Ele nos aceitou. E como é que Ele nos aceitou? Nós estávamos cheios de pecados, o mundo estava completamente perdido quando Ele veio. Ele não veio para uma igreja gloriosa, Ele veio para os pecadores. Ele veio para poder nos libertar do pecado, porque senão nós não estávamos assim. Ele veio para nos libertar, porque nós éramos escravos antes. Ele aceitou-nos na nossa pior condição. E nós hoje só metemos um irmão na nossa casa, ou só metemos um irmão no nosso carro, se ele já estiver restaurado. Porque enquanto ele não estiver restaurado, nós não queremos nada com ele. Mas Jesus aceitou-nos quando nós não estávamos restaurados. Jesus aceitou-nos quando nós, se calhar, éramos o pior que podia haver. E nós muitas vezes já queremos que Ele venha de fato, já queremos que Ele venha limpinho, já queremos que Ele venha todo bem aceito para nós os podermos receber. Ou porque tem uma tatuagem, ou porque tem uns brincos, ou porque ele ainda fuma, ou porque isso, ou porque aquilo. Quem vem para convencer o mundo do pecado é o Espírito Santo, não somos nós. Essa tarefa não é nossa. Nós até podemos achar que a pessoa é a pior pessoa do mundo, mas essa tarefa não é nossa. Nós pediram-nos para amar as pessoas, amar o nosso próximo, e não para julgar. Essa tarefa é do Espírito Santo. Nós não podemos fazer o trabalho do Espírito Santo, porque também o nosso trabalho não vai ficar bem feito se nós quisermos fazer o trabalho do Espírito Santo. Nós simplesmente, só 2 mandamentos simples, e o primeiro só é cumprido se nós cumprimos o segundo, que é amar o nosso próximo. Enquanto nós não amarmos o nosso próximo, nós não podemos dizer que amamos a Deus, porque nós vamos nos ver sempre à frente de Deus. Nunca vamos ver Deus na sua transparência, porque não amamos o nosso próximo. Os nossos problemas vão diminuir, a nossa carga vai ficar mais leve. Porque nós entregamos a Jesus os nossos fardos, a nossa carga, está tudo na Bíblia, não é? Mas se nós tivermos um irmão para suportar connosco, isso ainda se vai tornar mais leve, muito mais leve. As nossas alegrias vão ser mais alegres. Vai haver menos tristeza. Nós vamos construir fundações sólidas. Nós podemos levantar edifícios enormes porque temos bases, temos fundações coesas, porque nós estamos unidos. É impossível partir. É impossível partir se nós estivermos todos unidos. É impossível deitar abaixo a Igreja de Lausanne, porque eles são irmãos, eles são unidos. Nós sabemos, os de fora, que eles são unidos. Nós sabemos que eles estão em união uns com os outros. Eu gostava de ver a Lausanne assim. A Lausanne a perguntar ali na igreja o que é que andavam aqui a dar. Porque um tinha um problema e os outros iam todos. Eu gostava de ver a Lausanne assim. E eu acredito que ainda vou ver a Lausanne assim. Porque não é à toa que este ano só se falou de identidade nesta igreja. Não é à toa. Deus quer nos restaurar a nossa identidade. Deus quer nos mostrar quem nós somos de verdade, para nós podermos mostrar aos outros quem é Deus, para eles que saibam quem são de verdade também. E eu acho que vai partir desta igreja, vai sair grandes coisas desta igreja, porque nós vamos nos unir, e um povo unido é como a Torre de Babel. Jamais será vencido. Jamais será vencido. É a palavra certa. E nós vamos rebentar isto tudo. Nós vamos conquistar isto tudo. Porque nós somos unidos. Nós não precisamos de ir com microfones lá para a rua falar de Jesus é o maior. Eles vêm procurar quem é o nosso Jesus. Porque eles vão ver a união entre nós. Eles vêm procurar. O que é que se passa? O que é que se passa? O que é que se passa para quando um tem um problema estão lá todos? O que é que se passa? Isso não é normal. Isso não é do mundo. Eles não estão a apontar deles, eles estão a abraçar pessoas. Não é? Epá, fogo. Custa a entrar, porque a mim também me custa. Mas isso é a solução para tudo, para os nossos problemas diários. A nossa casa, às vezes está dividida a nossa casa. As nossas amizades, porque alguém nos fez alguma coisa que nós não gostamos.
É mais fácil nós discutirmos e separarmos e acabou, vai cada um para o seu lado, do que procurarmos união, procurarmos alguma coisa que nos faça andar para a frente. Olhar ao outro em vez de olhar para nós. Porque vou agora falar num casal. Quando um casal se divorcia e os dois tomam essa decisão, é porque os dois já estão a olhar para o interesse próprio e não estão a olhar para o interesse do outro. Isso acabou o amor. Porque eles não estão a olhar para o interesse do outro. Cada um está a olhar para o seu interesse e querem a separação porque já ninguém consegue se meter de um lado do outro. E isso em tudo, isso em tudo. Com os nossos amigos, com a nossa família, falta amor. Estou zangado com muita gente da minha família. Gostava de os ter ao pé de mim. Mas não tenho. Já fiz a minha parte. Se calhar posso fazer mais. E vou fazer mais. Mas também dou um tempo de espera. Dou um tempo para as coisas serem digeridas. E muitas vezes nós não damos tempo para as coisas serem digeridas e resolvemos. Nós simplesmente cortamos laço e acabou, porque é mais fácil eu não me preocupar com aquilo, passar a página, passar em branco, do que resolver o problema e criar uma união. Porque todos nos processos crescem. Seja quem for, todos crescem. Todos aprendem com o processo. E essa união tem falado muito, 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 muito ao meu coração. Em João 17, Jesus ora ao Pai. Eu não vou ler, Raquel, vou só falar. Mas se quiseres abrir, Jesus ora ao Pai para nós sermos um, nós sermos um, para sermos um com Ele, para sermos um com o Pai, para estarmos todos em unidade. Imaginem, a primeira coisa é nós sermos um, nós mesmos. Porque se nós não formos uns nós mesmos, nós não podemos ser um com Ele. E depois não podemos ser um com o Pai. Lá está, se nós não cumprimos o segundo, nós não conseguimos cumprir o primeiro. Porque nós não estamos a cumprir o segundo mandamento. Porque Ele diz, se nós não amarmos o nosso irmão, não podemos dizer que amamos a Deus. É difícil interiorizar, não é? Porque nós batemos aí. Eu amo mesmo a Deus. Se calhar não. Se calhar não. Se calhar Ele fez coisas boas por ti, porque Ele ama-te de verdade. Agora, nós amamos a Deus, nós estamos nesse processo de conhecê-lo de verdade. Quando conhecemos o nosso irmão de verdade, nós vamos conhecer Deus de verdade. Quando caminhamos com o nosso irmão de verdade, nós vamos caminhar com Deus de verdade. Quando nós estivermos em união, nós vamos estar em união com Deus de verdade. O corpo tem muitas funções. Há o profeta, há o apóstolo, nós todos fazemos coisas diferentes. Mas ninguém passa uns sem os outros. Aqui no grupo de louvor, nós somos um só. Nós somos um só. E é isto que nós temos que ser aqui deste lado. Um só. Todos somos diferentes, todos fazemos coisas diferentes, todos temos coisas diferentes. Mas nós somos um só. Podemos contar uns com os outros. Se nós não podemos contar connosco, que sabemos a verdade, ou o que nós chamamos de verdade, que é Jesus, vamos contar com quem? Com quem não conhece? Se todos estamos a caminhar para a mesma direção, se nós não podemos contar connosco, com quem é que podemos contar? Se eu não puder contar com o irmão da minha igreja porque ele vai-me atirar uma pedra, com quem é que eu vou contar? Jesus foi o primeiro que não atirou pedras, ele podia atirar. Ele foi o primeiro que guardou a pedra no bolso, ele não quis atirar. E nós somos aqueles gajos que iam já todos prontos, já cheios de pica para apedrejar aquela mulher, não é? E depois chamam-nos à razão, como hoje. Também fui chamado à razão, porque foi preciso ser amado para querer amar os outros, não é? E devia ser ao contrário. E eu vi que não havia interesse nesse amor. E é o que eu quero. Eu não quero ter interesse em amar as pessoas. Eu quero amar as pessoas porque eu quero ser parecido com Jesus. E eu quero mais de Jesus. Eu quero mais de Deus. Então eu vou amar o meu irmão. Eu vou deixar de máscaras, eu vou deixar de falsidades, eu vou deixar de orgulhos e vou amar o meu irmão, vou caminhar com ele. Como? Não sei, mas um de cada vez. Vamos beber um café, vamos conversar, não nos conhecemos, uma mensagem, qualquer coisa, aproxima as pessoas, qualquer coisa. Há irmãos aqui que já se dão uns com os outros, então vamos ser mais irmãos, vamos passar a parte mais profunda. Aquela parte que não há julgamentos, que há um ombro amigo, que há um abraço, que há um dizer assim: tu és isto em Cristo. Tu és isto em Cristo. Tu és aquilo em Cristo. Tu falhaste, não faz mal. Olha para o alvo.
É quem tu és. Tu não és outra pessoa. É quem tu és. Nós precisamos disto. Eu vou-vos ler aqui 2 versículos do Velho Testamento e vou finalizar. Em Eclesiastes 4, 9 a 12, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, e não tem ninguém que o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Porém, manter-se aquecido sozinho. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Se eu lesse esse versículo e se nós o percebêssemos, eu não precisava de falar isto que tive tudo a falar, porque este versículo diz tudo, não é? E se nós percebêssemos só esse versículo, nós já íamos levar essa vida muito bem mesmo. Porque sozinho ninguém vai longe. Sozinho ninguém vai longe. E com companhia vão muito longe. Vão até onde vocês nunca pensaram ir. Vocês vão se conhecer, se tiverem gente ao vosso lado, mais do que se andarem sozinhos. Porque o confronto também nos ajuda, não é? Em Jeremias 32, 38 a 39, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a vida, para que o seu próprio bem e dos seus filhos e seus descendentes. Um só pensamento e uma só conduta. Unidade, unidade, unidade. Eu não li metade dos versículos que eu tenho aqui, mas ponham no Google unidade na Bíblia e vão ver que Deus fala de unidade desde Gênesis até Apocalipse. Porque nós não vamos conhecer a Deus de outra maneira se nós não caminharmos em união. Eu quero chamar irmão de verdade a qualquer um de vocês e não irmão só porque a Bíblia diz que somos filhos do mesmo Pai. Isto é mais profundo e é para reflexão, não é só para sair daqui e ele até falou bem, mas é para reflexão e para nós questionarmos a nós próprios, chamamos a Deus de verdade. Porque se calhar não estamos a amar a Deus de verdade, porque os nossos interesses são superiores aos interesses dos outros. E às vezes nós temos que, não é obrigação, é por amor. Nós temos que não fazer o que nos apetece fazer porque o nosso irmão precisa de nós. Não por obrigação, mas por amor. Porque essa é a nossa natureza. Essa é a nossa identidade, o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor vê o interesse do outro primeiro, em vez de ver o nosso.